Conforme artigo 75 do Regimento Interno, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos da presente sessão. Primeiramente, quero cumprimentar os colegas vereadores, nossa supervisora Eliane, assessor jurídico Eduardo e Vinícius. Cumprimento aqui, dar as boas-vindas ao coordenador dos escoteiros, em nome do senhor Ivan Bulgari, convidar toda a equipe deles aqui presente. Cumprimento aqui a assessora do deputado Dionísio Marcon, aqui na casa presente. Cumprimento o presidente da Braspol. Cumprimento o ex-vereador, colega Zelvir. Cumprimento o prefeito Roberto Panassolo, público que nos assiste aqui, quem nos acompanha através das redes sociais. Então, primeiro ato, passamos para a análise da votação da ata da sessão ordinária do número 1759 de 2025, de 5 de novembro de 2025. Há alguma objeção à ata? Então, coloco a ata 1759 de 2025 em votação. Quem for favorável, permaneça sentado. E aos contrários, que se levantem. Ata 1759 de 2025, aprovada por todos os vereadores. Então, nesse momento, entramos para a leitura dos comunicados. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 01 de 2025, da desistência do projeto do vereador da terceira idade. Boa noite a todos. Eu reitero os cumprimentos de todos feitos pelo presidente da Câmara. Sejam bem-vindos e boa noite também àqueles que estão nos assistindo pela rede social. Assunto: desistência do projeto vereador da terceira idade de 2025. A Câmara Municipal de Vereadores de Nova Roma do Sul, aos cuidados da presidência, prezado vereadores, por meio deste comunicado, a desistência do projeto vereador da terceira idade idealizado com a finalidade de promover a integração entre o Poder Legislativo e a comunidade idosa, valorizando a cidadania, o respeito e a educação da política. Infelizmente, durante a realização da primeira sessão com a participação dos vereadores da terceira idade, assistimos a uma conduta incompatível com o papel que espera o representante do povo. A sessão, que deveria ser de exemplo de aprendizado, foi marcada por falta de postura, discussões pessoais e atitudes que nada contribuem para o bem do município. É lamentável que um momento que deveria enaltecer o respeito e a ética, o compromisso público, que tenha prevalecido o contrário. Diante dessa situação, entendemos que não há condições de dar continuidade ao projeto, uma vez que o ambiente demonstrado em plenário não oferece o exemplo que gostaríamos de transmitir aos participantes da terceira idade. Reafirmamos nosso compromisso com ações sérias e responsáveis que priorizem o diálogo construtivo e o respeito às instituições. No entanto, diante do ocorrido, não compactuamos com as atitudes que desrespeitam o espírito público e os valores que norteiam a cidadania. Atenciosamente, Santina Tessaro, Ângela Mônego, Carmela Araldi, Rita Camelo, Salete Lodi, Isaco Susnoski, Mônica Panassolo Rigo, Inês Araldi, Laura Bianchi, Salete Pans. Peço à primeira secretária, a vereadora Rosângela, que faça a leitura da informação sobre como ingressar na UERGS de Caxias do Sul. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, UERGS, é uma instituição de ensino superior presente em diversas regiões do estado. Oferta cursos de graduação e de pós-graduação e desenvolve atividades de pesquisa e de extensão. Não há cobrança de valores de mensalidade. Ficou interessado? O Enem. Como integrar quem faz o Enem? Utilize a nota do Enem de uma das 5 últimas edições. Seleção em novembro. O SISU. Como ingressar? Faça a prova do Enem mais recente e se inscreva no portal do SISU MEC. Seleção em janeiro. E o processo simplificado. Seleção para vagas remanescentes do Enem e do SISU. Utiliza as médias das notas de português e de matemática dos 3 anos do ensino médio, ou das notas de exame de certificação. Seleção em fevereiro.
Então, conhecendo os cursos de graduação da UERGS de Caxias do Sul, é Ciências Biológicas, Licenciatura e Ciências e Tecnologia de Alimentos, bacharelado. Vou registrar aqui a presença da professora Mari Volpato Marim, em nome dela, todas as profs aqui presentes na casa. Peço à primeira secretária que faça a leitura do ofício 2003 de 2025 do convite da PAI. O prezado vereadores, Câmara de Vereadores de Nova Roma do Sul, ao cumprimentá-los cordialmente, temos a satisfação de convidar para prestigiar as apresentações de encerramento do ano letivo, que estão realizadas no dia 19 de novembro, às 19h30, na Praça Garibaldi, no palco da FENAMASSA. Sua surpresa é uma grande importância. Sua presença é uma grande importância, pois representa o reconhecimento e a valorização dos talentos e esforços dos nossos alunos, professores e de toda a comunidade escolar. Contamos com a sua presença para juntos celebrarmos mais um ano de conquistas e aprendizado. Atenciosamente, Suzana Isabel Nodari, diretora. Ofício 2024 de 2025. Prezados vereadores da Câmara Municipal de Nova Roma do Sul, ao cumprimentá-los cordialmente, temos a satisfação de convidar para prestigiar a mostra pedagógica do projeto Fábrica de Talentos de Programa da União Faz a Vida, que será realizada no dia 5 de dezembro, às 9h30, com alunos do turno da manhã e às 14h30 com alunos da tarde, na Praça Garibaldi. Sua presença será muito especial, pois representa o apoio e o reconhecimento aos esforços e às habilidades desenvolvidas pelos nossos alunos, bem como o trabalho realizado pelos professores durante todo o projeto. Esperamos contar com sua participação para celebrarmos juntos mais uma mostra pedagógica do programa União Faz a Vida. Suzana Isabel Nodari, diretora. Peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto do Decreto Legislativo 02 de 2025. Dispõe sobre a aprovação de contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, senhor Douglas Fávero Pazuc e Roberto Panassolo, referente ao exercício de 2023. O relator presidente da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário, no uso das atribuições que lhe oferece o artigo 117 do regimento interno desta Casa Legislativa, encaminha apreciação e posterior votação o presente projeto de decreto legislativo. Artigo 1º. Ficam aprovadas as contas de governo dos administradores do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, senhor Douglas Fávero Pazuc e Roberto Panassolo, referente ao exercício de 2023, com base do parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, número 23.300, de 3 de janeiro de 2025, e ao processo número 006 55 0200-230 do TCE. Parágrafo único. O parecer prévio do tribunal e o respectivo processo referidos ao caput deste artigo ficam fazendo parte integrante deste decreto legislativo. Artigo 2º. Esse decreto entra em vigor da data de sua publicação. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, o presente projeto do decreto legislativo Desculpa, então. Então, peço ao presidente da Comissão de Orçamento fazer a leitura do parecer de admissibilidade do projeto de lei 1729 de 2025. Está com a palavra o vereador Rutinês. Obrigado, presidente José. Uma boa noite a todos. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Parecer número 1 de 2025. Projeto de lei número 1729 de 2025. Ementa. Estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro 2026.
Parecer de admissibilidade. Artigo 172 do Regimento Interno. O projeto de lei em análise foi protocolado nesta Casa Legislativa em 29 de outubro de 2025, em conformidade ao prazo previsto em lei orgânica do município, sendo posteriormente encaminhado a esta comissão por despacho da presidência desta Casa. Trata-se de projeto de lei, iniciativa do Poder Executivo Municipal, o qual dispõe sobre lei orçamentária do município de Nova Roma do Sul, para o exercício financeiro de 2026, a LOA, em conformidade com o artigo 165 da Constituição Federal, aos artigos 117 e 122 da Lei Orgânica Municipal. Esta comissão, nos termos dos artigos 172 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, passa análise formal da matéria, com observância ao cumprimento dos requisitos legais indispensáveis à sua admissibilidade, ficando a análise de eventuais emendas ao parecer de mérito, o qual será ofertado oportunamente. Assim, no que se refere à iniciativa e forma, constata-se que o presente projeto de lei não apresenta qualquer irregularidade formal ou material que impeça sua apreciação. No que tange ao conteúdo, a preposição mostra-se devidamente elaborada, pois observa os critérios estabelecidos na Lei número 4.320 de 1964, que trata das normas gerais de direito financeiro, aplicáveis à elaboração e ao controle dos orçamentos públicos, assim como os dispositivos da Lei Complementar número 101 de 2000, que dispõe sobre regras voltadas à responsabilidade da gestão fiscal. Neste modo, considerando os fundamentos expostos, esta comissão manifesta-se favorável à admissibilidade do projeto de lei, recomendando o regular prosseguimento de sua tramitação, com a designação de audiência pública nos termos regimentais. Sala de Comissões Nova Roma do Sul, 11 de novembro de 2025, Rutinei Santi, presidente. Rosângela Maria Cepo, membro. Tiago Bet, membro. Então, esse projeto retorna para a Comissão de Orçamento para elaborar o parecer de mérito e para marcar a audiência pública para os próximos dias. Isso, muito obrigado, José. Então, hoje temos dois que vão ocupar a tribuna livre. Dar as boas-vindas aqui mais uma vez à nossa assessora do deputado Dionísio Marcão e também o coordenador dos escoteiros, o senhor Ivan Bulgar, em nome dele, todos o grupo aqui presente, dar as boas-vindas aqui na casa, onde eles vão relatar um trabalho que eles fazem nessa área dos escoteiros. Então, convido a assessora Marlene para ocupar a tribuna. Boa noite a todos. Quero saudar o vereador José Comim, presidente dessa casa, também saudar o prefeito municipal, Roberto Panassolo, e em nome deles saudar todos os parlamentares, as parlamentares, professoras que estão aqui presentes, o grupo de escoteiros e toda a comunidade que se encontra aqui. Então eu vim aqui hoje para trazer para a comunidade de Nova Roma do Sul o anúncio de uma emenda parlamentar do deputado federal Dionilson Marcon, do Partido dos Trabalhadores, uma emenda de R$250 mil para o custeio de insumos utilizados no apoio à agricultura familiar. Também quero cumprimentar todos os munícipes de Nova Roma do Sul que estão acompanhando, principalmente quem trabalha com a questão da agricultura familiar,
diante desse anúncio que a gente vem trazer. O deputado Marcão sempre vem construindo junto com os municípios. Em Nova Roma do Sul é um dos municípios onde que também depois, diante de toda a catástrofe que aconteceu, né, todas as tragédias, né, sempre participando, apoiando, estando junto. E quando ele foi coordenador da bancada gaúcha também, fez um movimento muito grande junto aos parlamentares da bancada gaúcha, independentemente da sigla partidária, para trazer recursos nessa tão sonhada obra que é a ponte que liga Nova Roma do Sul a Nova Pádua. Sabemos da necessidade do escoamento da produção aqui desse município e temos só essa estrada aqui que tem a ponte, né, que foi construída pela comunidade. Parabenizar a comunidade de Nova Roma do Sul também por essa atitude de conseguir um caminho, né, de volta depois de tudo que veio acontecendo. E dizer que para 2026, o deputado continua numa luta em busca de recursos, né, para a saúde, para o custeio da saúde aqui do município e junto à bancada gaúcha, movimentando para que nós possamos conseguir caminhão para a Prefeitura de Nova Roma, que sabemos que é do que o município precisa para dar continuidade aos projetos para Nova Roma, projeto para a comunidade. Então, eu agradeço a atenção de todos e eu trago essa emenda de 250 mil que foi paga para Nova Roma do Sul. Muito obrigada. Então, só um pouquinho, Marlene, para registrar, já que tu está ali, alguns números, dizer que nesses últimos anos, o deputado Dionísio Marcão, para Nova Roma do Sul, destinou 200 mil na saúde, destinou 450 mil em obras, 550 mil em obras, e mais esses 250 mil, agora há poucos dias, custeio de custeio de máquinas, onde que beneficia a comunidade, a agricultura familiar. Então, agradecer o apoio do deputado Dionísio Marcão, saber que a gente não tem como contribuir muito com ele, por saber que Nova Roma é um município pequeno e tem vários que vêm buscar voto, então a contribuição nossa é pequena, mas agradecer pela contribuição dele, aonde que nesses últimos anos aqui ele destinou mais de 1 milhão para Nova Roma do Sul, e sem contar que ele coordenou todo o projeto da ponte ali com a bancada gaúcha para destinar os recursos aí, aonde que vai ser feita a ponta, que vai sair a licitação agora dia 22 de dezembro, que nós temos o recurso ali já em caixa. Então, agradecer mais uma vez pela contribuição dele e pelo carinho que ele tem por Nova Roma do Sul. Obrigado. Muito obrigada. Esses recursos já estão empenhados, né, prefeito? Para a ponte, perfeito. Então, assim, o deputado está sempre junto na construção quando se trata do progresso dos municípios, do bem-estar das comunidades, do bem-estar da nossa população. Muito obrigada. Estão dando continuidade aqui aos trabalhos. Neste momento, então, convido o coordenador distrital dos escoteiros, senhor Ivan Bulgali, para ocupar a tribuna. Bom, primeiramente, obrigado, presidente Luiz, por abrir essa oportunidade de nós falar um pouquinho sobre o nosso movimento escoteiro, que a gente tem muito orgulho de fazer parte. Quero saudar aqui o prefeito municipal, meu grande amigo Roberto, né, que nos abre as portas aqui também, e deixar um afetuoso abraço para o Lores, né, o Lores que fez o contato com o chefe Chicão, para oportunizarmos nós para estar aqui hoje,
falando um pouquinho sobre o nosso movimento. Sintam-se todos cumprimentados e obrigado. Não vai ser fácil falar pertinho aqui, mas vai dar certo. Bom, então eu vou falar algumas coisas pinceladas, porque para nós falar sobre o movimento escoteiro, nós teríamos muitas coisas para falar aqui. Hoje estão presentes aqui, vou nominar meus colegas de luta, né? O Chicão, que é de Antônio Prado, do Grupo Escoteiro Sentinela da Serra. O Gilberto, que é do Grupo Escoteiro Almirante José de Araújo Filho de Garibaldi, que é do meu grupo. Eu sou do Grupo Escoteiro lá de Garibaldi. O Leandro, que é do Grupo Escoteiro de Caxias do Sul e é o coordenador distrital do 16º Distrito, que engloba Caxias do Sul e mais aquela região de lá. O chefe Gustavo, que agora está lá em IP, tocando o barco lá, fazendo um bom trabalho. Esqueci o nome do teu segurança. O chefe Rafael, né? E tivemos a grata surpresa de chegar aqui e temos o João, né, João? Que é um escoteiro lá de Santo Ângelo e mora aqui em Nova Roma do Sul hoje, e isso é muito bom, porque a gente já começa com alguém com uma certa bagagem nesse movimento escoteiro, que o nosso sonho é nós fundarmos um grupo escoteiro aqui em Nova Roma do Sul, e eu tenho certeza que teremos o apoio do prefeito, da Câmara de Vereadores e de todo mundo para nós conseguir levar esse projeto à grande. Já tem a vereadora Odete aqui que me cumprimentou como se cumprimenta escoteiro, com a mão esquerda, então ela já tem uma bagagem boa, Odete. Já pode até começar a pensar, né, de atuar nessa área também. Bom, eu vou passar brevemente alguns slides aí para vocês entenderem mais ou menos o que é o movimento escoteiro. Tá? A maioria daqui é escoteiro já há bom tempo, né? Já tem uma certa trajetória de quem está aqui. Talvez eu seja o mais antigo daqui, que eu vou dizer que eu tenho um pouquinho mais de 50 anos de promessa, né? Então nem é bom dizer muito, porque vocês vão descobrir minha idade. Mas, enfim, a gente está nessa luta faz muito tempo, fazendo um trabalho em prol da juventude, que eu nada mais estou fazendo que retribuir o que fizeram quando eu era jovem escoteiro, né? Quando eu entrei no movimento escoteiro com 8 anos de idade. Então, o Tiago vai ser o meu timor. Tiago, quando faltar 10 minutos para encerrar meu tempo, por favor, me avise, porque eu vou, né? Capaz de... Mas amanhã de manhã a gente tem que trabalhar, então nós temos que ser breve. Né? Tu me avisa quando faltar uns 10 minutinhos, tá? Então, assim, ó, bom, quando eu entrei aqui já gostei de ter visto aquela placa lá para botar os celulares no silencioso, né? E era uma coisa que eu ia pedir, mas graças a Deus a Câmara de Vereadores tem essa consciência que neste momento o celular é mais útil ele parado do que nós ficar olhando nele. Vamos lá. Quando eu disser vamos lá, eu acho que dá para te passar, né? Bom, então nós vamos falar um pouquinho sobre escotismo, né? Vamos lá. Então, o movimento escoteiro, ele é um movimento de jovens para jovens, né? E ao decorrer dessa minha fala, vocês vão entender o que a gente está tentando falar. Ele não tem vínculo partidário político, conta com a colaboração de adultos voluntários, valoriza a participação de pessoas de todas as origens sociais, étnicas e credos. Tá? Nós somos uma entidade que não tem religião. O nosso credo é todos. Nós não temos uma corrente religiosa que a gente pode dizer que é nossa. Cada um tem sua fé e sua crença. Pode tocar. Né? Como força educativa, o escotismo que se propõe a complementar a formação de cada criança, adolescente ou jovem que receba de sua família, de sua escola e de sua orientação religiosa. Então a gente não é uma escola formal, nós somos uma escola informal. E nós não queremos ensinar nada a ninguém, a gente só quer complementar o que as crianças já aprendem na escola, na sua igreja, né, na sua sociedade. Pode passar. Então, como surgiu o movimento escoteiro? Esse aí é o nosso fundador, né? O movimento escoteiro foi fundado em 1907 por Robert Baden-Powell. O nome dele é comprido, que precisaria meia hora para dizer todo ele, mas todo mundo chama ele de Rod Baden-Powell ou BP. Também a gente conhece ele por aí. Condecorado militar britânico e autor de livros Escotismo para Rapazes, porque já em 1907, na Inglaterra, ele via que os jovens precisavam ser aparados por algum motivo, porque já tinha os mesmos problemas que a gente acha que é problema recente, lá naquela época. E ele achava que ele tinha que fazer alguma coisa. E uma coisa interessante,
quando a gente fala que ele é um condecorado militar, uma das primeiras regras que ele coloca no movimento escoteiro é: não podemos usar nada que nos compare a um militar. Nada. Né? Nem os termos militares, nem as ações de militar, porque nós não somos uma instituição militarizada. Muita gente se confunde, né? Principalmente para quem sabe que o nosso fundador foi um militar britânico. Após a experiência em um acampamento de 20 rapazes por 8 dias, Baden-Powell lançou o livro sem nem sonhar que estaria fundando o maior movimento educacional do planeta. Hoje nós somos o maior movimento educacional informal, porque nós não temos formação pedagógica para dar aula, nós somos informal. Então nós não temos vínculos, né, com governos, nós não temos vínculos com a educação formal, porque nós não temos qualificação para isso. Aqui, se pedir a profissão de cada um, tem de todas as profissões possíveis aqui, né? Que eu nem sei até dos meus companheiros aí de movimento qual é a profissão de cada um. Eu sou do lar, por exemplo. Toca. Então, o que BP imaginou naquela época? Né? Ele imaginou oferecer atividades. Qual é o objetivo oferecendo essas atividades no meio ambiente, né? Na natureza? Contribuir com a educação dos jovens. Era isso. Nós só queremos contribuir com a educação dos jovens, que para nós isso é muito importante. Toca. Qual eram as ideias dele, então? A experiência com técnicas ao ar livre produz um bom resultado na formação moral. Toda criança e jovem tem potencial para se desenvolver. Educação depende das experiências vividas. As crianças e jovens merecem confiança. Educação é um processo de crescimento de dentro para fora. Então a gente acredita que cada criança, que cada jovem tem um potencial muito forte para desenvolver as suas qualidades. E às vezes as crianças não sabem disso. Por isso que a gente tem um processo que a gente chama de especialidades, onde que as crianças começam a desenvolver as suas habilidades. Toca, Sérgio. Então, qual o propósito no escotismo? É isso aí que eu falava antes, contribuir para os jovens assumam o seu próprio desenvolvimento, especialmente o caráter, ajudando-os a atingir suas plenas potencialidades físicas, intelectuais, sociais, afetivas e espirituais. É isso que a gente quer despertar no jovem, é isso que a gente quer que o jovem comece a se despertar. E a gente sabe que hoje a juventude, ela tem alguns bloqueios quanto a alguns potencialidades delas mesmas, né? Isso, infelizmente, a gente nota no dia a dia das nossas famílias, por exemplo, também. Além disso, o objetivo do movimento escoteiro é também de formar cidadãos responsáveis, participantes e úteis em suas comunidades, conforme definido pelo projeto educativo. Então, nós não fizemos nada a esmo. Gilberto, depois pega o POR lá para mim, faz favor. Nós não fizemos nada que não seja com uma orientação. Nós temos um projeto educativo. Nós temos um método educativo. A gente que vê de forma o movimento escoteiro, vê eles ir acampando, né? Montando barraca, cozinhando, fazendo fogo, mas tudo isso tem um projeto atrás disso, que é o desenvolvimento de cada um. Pode passar. Obrigado, Giba. Então, qual é a nossa missão, né? É contribuir para a educação de crianças, adolescentes e jovens mediante um sistema de valores. É essa a nossa missão enquanto movimento escoteiro. Visão: ser reconhecida como uma organização de educação não formal, relevante, que por meio de seus projetos educativos, acessível e inclusivo, inspira crianças, adolescentes e jovens a promoverem mudanças positivas na sociedade. É isso que a gente quer. A gente quer desenvolver o caráter desses jovens, sabe para quê? Para um dia assumir o lugar do nosso prefeito Roberto, para um dia assumir o lugar do nosso presidente da Câmara, Luiz. É isso que nós queremos preparar os jovens, consciência, né, com caráter, né, com espiritualidade, independente da religião, e é isso que a gente defende muito. Pode passar. Então, os nossos princípios, né? Então, é compromisso com o próximo, compromisso com a espiritualidade e compromisso consigo mesmo. Ao meu ver, o compromisso consigo mesmo, para mim, é o mais importante de todos eles. Por quê? Porque é o compromisso que o jovem, ao fazer a sua promessa, a cumprir a lei que está aqui no nosso POR, né, ele tem uma base moral para ele lidar com o dia a dia. E as experiências são muito boas, que depois eu vou falar um pouquinho. Pode passar. Então nós somos regidos por uma lei e por uma promessa.
Todo mundo que entra no movimento escoteiro faz uma promessa. Né? É uma promessazinha simples, cada um dentro da sua espiritualidade, e depois a gente tem uma lei dos escoteiros, né? Que não vou aqui citar todos, porque senão demoraria a luz, mas mais ou menos fica dentro desse círculo aí, que é a natureza, envolvimento comunitário, aprender fazendo, principalmente aprender fazendo. E quando a gente vai acampar com esses jovens, gente, é impressionante, eles fazem sopa de pedra, eles acham maravilhoso, eles comem. E não é a sopa que eles vão fazer de pedra, eles têm que construir o fogão e fazer o fogo. É uma coisa impressionante o que desenvolve uma criança nessa situação. Em casa ele não come polenta porque ele não gosta. Mas lá ele só quer fazer polenta porque é mais fácil às vezes. Né? Mas enfim, é impressionante o resultado que disse e os chefes estão aqui para comprovar. Né? Aprender fazendo, progressão pessoal, então é isso. A gente quer que o jovem tenha uma progressão. Por cada progressão que ele consegue avançar na vida dele, a gente faz um reconhecimento com ele através de um distintivo, através de uma honraria que a gente dá para ele. Sistema de equipe. Nós trabalhamos com um sistema de patrulhas. Essas patrulhas são compostas por 8 jovens, onde que dentre esses 8 jovens, eles têm uma corte de honra, que é um termo que talvez vocês não conheçam, né? E desculpe se algum termo eu falar aqui que ninguém conhece, eu tento evitar, né, de falar termos do nosso meio, porque para quem é leigo é difícil, né? Mas, enfim, o sistema de equipes é o sistema de patrulha, onde que eles têm que eleger o presidente, o vice-presidente, o cozinheiro, o lenhador. Né? Eu falo presidente porque se eu falar monitor aqui, talvez muitos não saibam. Então, meu querido chefe, às vezes a gente tem que adequar a palestra em cima dos termos que conhece. Nós chamamos de monitor, nós chamamos de submonitor, nós chamamos de primo, que é os do Lobinho, que tem o primo, que é o chefe da equipe deles. Né? Então é por isso que eu evito falar, porque se eu chegar aqui e disser nós elegemos o primo e o segundo primo, né, vocês vão às vezes ficar boiando e não vão entender. Até sugiro aqui, se alguém tiver algum questionamento enquanto eu falo, levante a mão e pergunte. Porque se tem 2 coisas que distraem uma pessoa numa conversa, é o celular e a dúvida que tu tem na cabeça e tu fica matutando naquela cabeça. Eu falo por mim, viu? Porque quando eu estou ouvindo uma palestra que me surge uma dúvida, enquanto eu não pedir aquela dúvida, eu só penso naquela dúvida, né? Então, não se façam e possam fazer, me interromper sem problema nenhum, estamos aqui para isso. Bom, suporte de adulto, né? Então, o que nós fizemos? Nós damos suporte para nossos jovens, né? Nós incentivamos eles a se organizarem e a gente dá um suporte. Basicamente é isso. Né? E o marco simbólico, que depois eu vou falar mais detalhadamente um pouquinho cada um. Buenas. Então, é uma educação integral permanente para a vida. Vocês notam nas fotos que a maioria das fotos que vocês veem aí são fotos que estão no meio do mato. Né? Porque a gente acha que o jovem em contato com a natureza se desprende um pouquinho da questão da cidade. Então vocês veem que é muita atividade ao ar livre, muita mesmo, que a gente faz. Pode passar. Então, os escoteiros do Brasil. Então, agora eu vou falar um pouquinho sobre os escoteiros do Brasil. Pode passar. Pode passar também. Esse aí era a nossa marca, mas está aí também. Então, os escoteiros do Brasil, para vocês entenderem a nossa instituição agora, eu vou falar um pouquinho sobre a nossa instituição. Né? Os escoteiros do Brasil são divididos em 3 níveis. Tem o nível nacional, regional e local. Tá? O escotismo só pode ser praticado no Brasil por pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela OEB. O que significa UEB? União dos Escoteiros do Brasil. Né? Conforme o decreto que está aí declarado. Essa aí é uma foto da nossa sede nacional, que fica em Curitiba, que é a nossa instituição maior. Pode passar? Então nós temos, para vocês verem a importância do nosso movimento, e eu achei importante mostrar isso aí, títulos que a gente é reconhecido. Né? Não só no Brasil, mas no mundo todo. Nós somos reconhecidos como uma instituição de educação extracurricular em órgão máximo do escotismo do Brasil, certificado internacional de qualidade do escotismo, prêmio Melhor ONG em 2020 e 2021, Melhor ONG de Educação em 2021, pelo prêmio Melhor ONG, selo Doar a Mais. O escotismo só pode ser praticado no Brasil por pessoas físicas ou jurídicas autorizadas pela OEB, pela nossa instância maior, tá?
que nós somos vinculados a uma sul-americana e a sul-americana é vinculado ao OSME, que é a nossa instituição mundial. Né? Hoje no Brasil nós temos mais de 100 mil jovens atuando no movimento escoteiro e no Rio Grande do Sul nós estamos perto dos 13 mil, né? E eu não sei por grupo aí, mas o meu grupo tem 100 pessoas, né? Mas cada grupo tem uma quantidade diferente. Pode passar? Como os pais sentem seus filhos depois do acampamento? Então é isso que eu quero dizer. Depois que a gente vai acampar um fim de semana, e a gente vai acampar muitos fins de semana, a gente faz pesquisas, né? A gente tem um formulário dentro do nosso sistema, e é isso aí, ó, 98% dos pais, quando os filhos chegam em casa, eles fazem isso aí, ó, apreciadores da natureza, eles passam a apreciar a natureza. Se vocês podem não acreditar, mas tem jovem que não sabe como faz para matar uma galinha. E não é um nem dois, é muitos. E a gente até ensina isso aí no acampamento escoteiro, que eles pedem. Né? Ah, minha avó falava que eu matava galinha. Como é que eu vou fazer para matar uma galinha? Então, às vezes faz parte. 95 voltam dos acampamentos e se dizem mais felizes. Vê que número interessante, não é pouca coisa. Né? Isso graças a quem? Essa turma de voluntário aí, tudo já com cabelo branco, né? Que se dedica ao movimento escoteiro há muitos anos. Pode passar? Quais benefícios que os pais visualizem em seus filhos? 93% dizem que o filho, após entrar no movimento escoteiro, ele tem habilidades úteis para a vida. Entendeu? Porque a gente bota, né? Dentro da progressão dele, ele arruma o quarto dele, ele ajuda a lavar a louça. Isso são cobranças que é feita dentro do movimento escoteiro. 68% ajuda no processo de aprendizagem em sala de aula. Isso quem diz é os pais e os professores, gente. Porque o nosso método educativo é um método totalmente diferente. O que menos a gente faz é ficar o que eu estou fazendo aqui agora falando. Isso é o que menos a gente faz com os jovens. A gente faz com os adultos, mas com os jovens é ação mesmo, né? Que é o que eles gostam. Se fizer 2 sábados atividade só na sede, no terceiro eles estão reclamando e alguns até nem vêm mais. 20%, né? Liberdade, independência e confiança, que as crianças adotam isso aí. 15% benefício de desligarem-se das tecnologias, que hoje é o grande problema da nossa sociedade, né? Os jovens não se falam mais, não interagem mais, né? E tem alguns grupos que recolhem o celular quando a gente faz atividade, né? Enfim, são maneiras que a gente faz para tentar levar mais caráter e mais benefícios para os nossos jovens. Pode passar? 10 habilidades profissionais. Vejam aqui, ó, eu vou passar direto isso aqui porque vai dar no outro também. O que a ONU diz? 10 habilidades profissionais no futuro, segundo a ONU. É isso. Pode passar. O que o movimento de escoteiro faz? Exatamente isso. Nós desenvolvemos habilidades nos jovens para que eles sejam adultos mais conscientes, mais proativos no futuro. É isso aí, ó, criatividade, inteligência emocional, foco no serviço, negociação, porque eles têm que negociar o cardápio entre eles. Né? Eles fazem, nós chamamos de conselho, de roca de conselho, né? O corte de honra, né? Apesar do nome parecer uma coisa meio... Mas não é onde que eles decidem, eles têm que aprender a fazer as negociações, né? Então, é umas habilidades que a gente tenta desenvolver nos jovens. Pode passar, meu querido? Então, o que é um grupo escoteiro? O que é um grupo? Então, vamos chegar aqui na cidade, né? Nós passamos pela Nacional, estamos baixando para a cidade. Pode passar? Então, o grupo escoteiro atende a crianças, adolescentes e jovens da faixa etária de 6 anos e meio a 21, de ambos os sexos, oferecendo um programa educativo integrado, progressivo e contínuo. O jovem entra e ele vai tendo uma progressão da vida dele, né? Para que seja reconhecido pelos escoteiros do Brasil por meio de certificação de autorização de funcionamento natural, uma unidade escoteira local deve ter o quê? Então, como é que nós podemos criar um grupo escoteiro aqui em Nova Roma do Sul? Nós temos que ter pelo menos 20 associados entre adultos e jovens, tá? Pelo menos 2 sessões. Quando se fala 2 sessões, eu vou falar depois quais as sessões e vocês vão entender. E a assembleia, tem que fazer uma assembleia de fundação, ter uma diretoria e um conselho fiscal do grupo. Né? É assim que começa um grupo escoteiro numa cidade, que não necessariamente precisa ter um grupo só, pode ter mais que um, né?
as nossas cidades aqui fora, Caxias. Quantos Caxias tem, Leandro? 7 grupos escoteiros, Garibaldi tem 1, Antônio Prado 1, IP1, né? Pode passar. Então, como é que se organiza um grupo escoteiro? Bom, primeiro passo, o órgão máximo nosso, né, normativo e deliberativo, que se faz a assembleia de grupo. Feito a assembleia de grupo, se elege uma diretoria, que é a diretoria que faz o órgão executivo, né? A comissão fiscal, que é o órgão fiscalizador, e depois se vai para os ramos. Entre a diretoria do grupo e os ramos, existe um diretor de métodos, que é aquela pessoa que vai cobrar o método educativo em cada ramo. Então, os lobinhos são jovens de 6 anos e meio a 10, né? Uma alcateia com 4 matilhas de 6, escoteiros de 11 a 14 anos, com 4 patrulhas de 8, sênior de 15 a 18 anos, com 4 patrulhas de 6, pioneiros. Então, é um clã, é uma eventuais equipes de trabalho, que aí não tem limite. O clã é já os maiores de idade, 18 e 21. O movimento escoteiro, o nome já diz, é um movimento. E esse movimento está sempre em movimento. E agora nós estamos criando, já existe, que é o grupo que quer, né? Dos nossos ninguém tem ainda, porque a gente está preocupado com isso, né? É muita responsabilidade. Nós estamos abrindo o ramo filhotes, que são jovens de 4 a 6 anos e meio. Ele entra como com 4 aninhos, e quando passa 6 anos e meio faz. É um bom ramo, por quê? Porque esse envolve o pai e a mãe. Como nós não temos pedagogia e nós não somos formados para dar aula e nem ter responsabilidades em jovens de menos de 6 anos e meio, o pai ou a mãe é obrigado a ficar junto e participar. E a ninhada que a gente chama são 5 jovens, então tem que estar todo sábado lá, ou o pai ou a mãe. Chegou lá com o jovem, largou lá e quer ir embora, vai o jovem junto, não fica sem. Então é um ramo que vai ser legal, estamos em fase de experimento, aliás, já existe, né, mas poucos grupos ainda já tem. Pode passar? Então é isso aí, ó. O ramo Lobinho, o fundo educacional dele é o Vidros e Jungle. Então eu sugiro para todo mundo aqui ler esse livro, né? E assistirem o filme O Menino Lobo. E qual é que é o outro que tem? O Mowgli, né? Assista o filme Menino Lobo e o Mowgli, tá? Que é o pano de fundo para esses jovens de 6 anos e meio a 10, certo? Então o que a gente desenvolve nesses jovens aí? Que nós chamamos de alcateia, que é tudo baseado no lobo. Por isso que eles chamam lobinho, né? E quem é que coordena essa alcateia? Um aquelá, ou um aquelá. Alguém é aquelá aqui? Tu é? O Chicão é aquelá. Ah, não, já foi. Tu tem cara de Balu. De Balu. E tem todos os nomes que tem no livro da Jangal, né? Então, a AKA, quem é a AKA? Quem já assistiu o filme o Mowgli? Quem já assistiu? A AKA é a cobra, a braba, aquela lá. Tem a AKA também, que é a chefe braba dos lobinhos. Então, tudo se ambienta nisso aí. E o que a gente desenvolve nessa turma? Aprender valores através da simbologia. Tudo tem um pano de fundo e tudo tem uma simbologia. Porque é uma idade que eles estão se socializando ainda. Para eles é muito difícil. Pode passar. Ramo escoteiro, então, o fundo educador nosso é aventura. É a fase que a gurizada está pilhada, né? Nós fomos acampar esse dia em Santo Ângelo, deu temporal, Santa Rosa, que eu vi ele lá, Santo Ângelo, não, Santa Rosa. Nós fomos acampar lá, na volta, nós tudo acabado, e a gurizada veio até aqui falando a viagem inteira. Eles não param muito, é muita aventura, é muita adrenalina. Então, e aonde que a gente começa a desenvolver neles a autonomia. Eles têm que começar a aprender, entendeu? Eles têm que explorar novos territórios com um grupo de amigos, por interesse. Eles têm que programar o seu acampamento, eles têm que começarem a fazer as coisas, né? O adulto, algumas correntes dentro do movimento escoteiro dizem que o adulto é um mal necessário só porque tem que ter alguém para... Mas a ideia é que seja de jovem para jovem. Vamos lá. Depois disso vem o ramo sênior, o melhor ramo do mundo, é porque eu atuo nele. O fundo educador é o desafio, né? Então eles começam a se desafiar a ter a sua própria identidade, são jovens de 14 anos e meio a 17 anos e meio, e é superar seus próprios desafios. Isso aí é loucura pura, que é aventura todos os fins de semana. É tudo muita adrenalina, é tudo muito desafio, sabe?
é muita agitação. O adulto que atua nesse ramo tem que ter pique, porque a gurizada se puxa. Se ficar 2 fins de semana na sede sem fazer uma atividade externa, a gurizada já começa a não querer mais ir, né? O nosso chefe é o Bruno, lá do meu grupo. O Bruno está toda a semana inventando uma coisa, porque a gurizada não quer ficar na sede. Então é um período que eles estão, né, se desafiando. E é um período também terrível, né? Mas eles atuam bem e normalmente saem grandes jovens de lá. Pode passar. Esse é o ramo sênior, então, é de 17 anos e meio a 21. O clã pioneiro, então, ele já tem que fazer um projeto de vida. Ele já é adulto, está indo para a faculdade, né? Ele é a integração de jovens. É o ramo que vai fazer ação social. Claro que eles têm as atividades dele, né? Claro que eles têm as ações dele, mas é o ramo que nos representa no elo do movimento escoteiro com a sociedade civil. Então é um ramo, pode falar. Eles se tornam educadores também dentro do projeto? A maioria sim. Na verdade, muitos nessa faixa de etárias, eles podem... Eu particularmente acho que eles não devam atuar como adulto já, mas eles podem, porque são de maior de idade. No movimento escoteiro a gente tem uma máxima que a gente diz assim, o ramo pioneiro é os lobinhos com carteira de motorista, né? Que eles têm muito disso aí, de querer voltar a fazer o que quer. Eles podem ser, né? Eu acho que eles devem curtir a fase deles e a idade, mas eles podem sim ser educador, como você fala, que a gente chama de chefe, coordenador, né? Mas eles podem sim, a partir dos 18 anos, eles podem atuar em algumas áreas dentro do movimento escoteiro. Lobinho, assistente, é supervisionado por um adulto maior. Mas eles já, a maioria, acaba atuando e ajudando nesse processo aí. Pode passar, Tiago. E qual é a atuação, então, do adulto na vida do grupo escoteiro? Tá? Tem o escotista. Quem é o escotista? É esse povo aí que vocês estão vendo aqui, que atua diretamente com os jovens, né? Que ele não tem que se preocupar se vai vencer a conta da luz, da água, da sede. Ele tem que se preocupar em planejar as atividades do final de semana. Ele tem que se planejar para botar o método educativo. Bueno, o dirigente é a turma que vai tocar o barco, é a turma que vai buscar dinheiro, vai falar com o prefeito, pedir verba, né? Vai falar com o vereador pedindo apoio. Esses são os dirigentes, que necessariamente não precisa ser chefe, mas é a turma que toca. A comissão de pais, então, é aqueles pais que ajudam, né, nas atividades externas, que a gente chama isso de pai de apoio. É muito importante o pai participar da vida do filho. Que a gente nota direitinho quando o pai é pai de apoio, que ele vai ajudar no desenvolvimento intelectual, social e caráter do jovem, quando o pai é participativo. Aquele pai, a mãe que vai lá e larga e vai embora e nem entra na sede, normalmente esse filho não desenvolve uma qualidade tão bem quanto. Clube Flor de Lis, então, é aquela pessoa que foi escoteiro quando jovem, quer contribuir, mas ele não tem mais tempo para ir, então ele entra nesse Clube Flor de Lis aí. Toca a ficha. Tá no fim, gente, tá? Adultos voluntários, então, acima de 18 anos, funções técnicas e administrativas, tá? Pode tocar. O que precisa para ser voluntário? Bom, boa vontade, né? Primeira coisa, para auxiliar. Tempo para planejar, executar e avaliar as atividades. Identificação com os princípios que orientam o movimento escoteiro. Isso é o mínimo, né, que um adulto tem para poder fazer parte do movimento escoteiro. Pode passar. Investimento. Também é uma dúvida que a gente bota aí, porque todo mundo acaba pedindo quanto eu gasto para ser escoteiro, né? Vestuário e uniforme, é isso que nós estamos usando, que cada um compra o seu, tá? Material individual do acampamento, que é o saco de dormir, o colchonete, essas coisas aí. Despesa em atividades, porque toda atividade tem alguma despesa. Nós vamos ter aqui, dia 25 e 26, aqui em Nova Roma do Sul, o ADS, que é Acampamento Distrital Sênior, que é aqueles jovens de lá que vão fazer aqui no Eco Park. Entendeu? Então tem despesa, a gente teve que pagar o Eco para nós poder fazer atividade aí. Contribuição associativa, registro anual, mensalidade da anuidade. O que o grupo escoteiro tem que providenciar? A diretoria tem que providenciar. A manutenção da sede, o material para acampamento, equipamentos, material administrativo, a formação de adultos e a literatura. Pode passar.
Eu acho que estou esgotando meu tempo, mas está no finzinho. Né, presidente? Tá bom. A contribuição anual do associado destina-se a prover aos escoteiros do Brasil o custeio de ações de apoio prático ao escoteiro, como edição de conteúdo educativo, manutenção das estruturas regionais e nacionais, incluindo o patrimônio, manutenção do sistema informatizado da gestão escoteira e da memória escoteira, né? Porque a gente tem toda uma gestão para fazer, imagina, o Brasil todo não é fácil. Pode tocar. Ser associado aos escoteiros do Brasil disponibiliza aos jovens e aos adultos seguintes benefícios. Bom, isso aí, todo mundo que se registra vai ter um seguro de vida, e não é o seguro só para quando participa das atividades. Né? Se sair daqui e machucar o pé, pode acionar o seguro. É um seguro mesmo, de vida geral para todo mundo. Né? O programa educativo, enfim, esses são os benefícios que a gente dá aos jovens quando se registra. Inclusive, tem esse clube de vantagens, que a gente faz algumas parcerias para ter alguns descontos. Pode passar? Ser associado aos escoteiros do Brasil disponibiliza aos jovens e aos adultos os seguintes benefícios. Continua o que nós estávamos falando lá, né? Vivência de valores, enfim, uma série de coisas que eu vou pular um pouquinho também, senão não vai atrasar muito. Pode passar? Esse é o nosso clube, nós, que a gente chama, né? O movimento escoteiro, ele ensina muitos jovens a fazer nós, porque quando a gente vai acampar, a gente não leva prego e martelo, leva taquara e sisal. E eles têm que fazer o fogão, a mesa e a cadeira para ele sentar com taquara e sisal, né? Às vezes a gente dá uns migué aí, né? Quando eu era jovem a gente deu uns migué, mas essa é a ideia. Toca a ficha. Essas as empresas, então, parceiras nossas, né? Que nos ajudam, e quem tem a carteirinha registrada no movimento escoteiro pode usufruir delas, né? A gente faz questão de falar delas porque elas são grandes parceiras nossas a nível nacional. Pode passar. Então é isso, né? O que nós queremos com o movimento escoteiro? Construir um mundo melhor. Nós queremos deixar o mundo um pouquinho melhor do que a gente achou. Em tudo. Tanto é que a gente, quando vai acampar, a gente chega lá e tem muitos locais que a gente acampa e está sujo. Tem muito lixo. E nós, quando saímos, limpamos o nosso e mais o que a gente achou. Porque a nossa frase, vamos deixar o mundo um pouquinho melhor, também passa por isso aí. Pode passar? Então é isso aí, gente. Né? Dizer para vocês que foi um prazer. Eu pedi para trazer isso aqui. Isso aqui é o nosso POR. Tá? Que é princípios. Aqui dentro tem todos os nossos princípios. Né? Aqui tem toda a nossa organização e todas as nossas regras. Daria para falar aqui até amanhã de manhã, né? Mas eu quero dizer para vocês que o movimento escoteiro é um investimento que vale a pena fazer. A gente tenta fazer o melhor possível, porque o lema do Lobinho é fazer o melhor possível. O lema do escoteiro e do sênior é estar sempre alerta, é o lema. E o dos pioneiros é servir. Então nós temos toda uma gama de regras e princípios que a gente tem aqui na nossa pequena Bíblia, que a gente faz o que está aqui, né, no dia a dia nosso. Se me permite, eu posso abrir para vocês falarem alguma coisa, fazer algum questionamento. Obrigado, Ivan, aí pela tua apresentação, pelo trabalho voluntário que vocês fazem aí perante esse movimento aí dos escoteiros. Com certeza que se fosse esclarecer todo o trabalho aí, teria que ficar aqui até amanhã de manhã. Avalonga. Eu vou abrir espaço aqui para os vereadores. Vamos fazer uma coisa bem planejada aqui. 2 minutos para o vereador quiser fazer uma pergunta e 2 minutos para a resposta, para não ficar muito esticado aí a apresentação. 1 minutinho tá bom já. Então tá bom. Então abro espaço aí aos vereadores, quem quiser fazer alguma pergunta, então está aberto o espaço aí. Está com a palavra o vereador Jutinês. Primeiramente, amigo, eu quero te parabenizar pela excelente explanação que tu deu, que até todos nós aprendemos muito com tudo que tu falou, viu? E uma coisa que me marcou, que tu falou bem ali no finalzinho, que vocês ajuntam o lixo que vocês fazem e dos outros. Cara, porque tu chega no acampamento, a gente vai acampar na beira do rio e coisa arada e tal, tu chega lá, tudo aquilo lá sujo, é chato de ver, né? E é isso aí que tu falou, a gente ajunta o nosso lixo e o dos outros também. Parabéns, viu? Parabéns. Então, todas as crianças teriam só a ganhar com tudo isso aí, viu? Teriam tudo a ganhar mesmo. Obrigado. Muito bom, viu? Parabéns mesmo. Obrigado, José. Obrigado, vereador Tinês. Aqui mais. Então está com a palavra a vereadora Vanessa.
Gostaria de cumprimentar aqui o grupo dos escoteiros, junto com toda a equipe, pessoal que nos acompanha aqui presentes, colegas vereadores, o prefeito que está aqui na casa, todos que estão aqui, quem nos assiste. Bom, primeiramente, agradecer pela vinda de vocês aqui nessa casa. Acredito que eu tinha um conhecimento de um primo meu que participou lá em Farroupilha, que ele vinha e me comentava que tinha que fazer fogo com pedras. E eu falava, mas é isso mesmo? Conseguem? Sim, a gente consegue. Então, eu tinha essa bagagem dele que participava lá. E acredito que o nosso município aqui perde muito por não ter um grupo que ensine essas crianças, né? Até eu gostaria de fazer uma pergunta. Quantos desses jovens hoje, eles vão ao mercado de trabalho e permanecem? Né? Porque eles têm toda esse ritual deles, enfim. Então, é muito difícil que eles entrem no mercado de trabalho e esses jovens que frequentem os escoteiros, que eles simplesmente fiquem ali no celular a todo momento, como a gente observa hoje, jovens, né? Que às vezes não querem, não têm vontade de trabalhar. E tendo toda essa vivência, todo esse conhecimento dos escoteiros, acredito que eles consigam permanecer um pouquinho mais no mercado de trabalho. Não só permanecer, como ser promovido. Eu vou contar um casinho, então, se eu tenho um minuto, presidente. A Tramontina estava fazendo uma seleção de um cargo para trabalhar na TI da Polônia. E aí foram 5 jovens disputar essa vaga. E por que o diretor da Tramontina, que fazia a seleção, escolheu o Enzo, que é um escoteiro lá de Garibaldi? Porque ele era escoteiro. Entendeu? Porque ele disse, eu tenho certeza que ele vai levar os princípios. Então isso é muito importante. Isso conta no currículo de qualquer um. Conta mesmo. E as empresas nos procuram para perguntar sobre o jovem escoteiro quando eles precisam de alguma coisa. Né? Então isso para nós é um orgulho muito grande, porque a gente faz a diferença. Claro que, né, nem uma família de 10 filhos, às vezes sai um meio estorto, como se diz, né? Mas a maioria sai gente boa. Estou lendo aqui. Eles sabem da qualidade. Isso aí, Vanessa. Isso aí. Isso aí. Vamos lá, Lu. Obrigado, vereadora Vanessa. Está com a palavra a vereadora Odete. Boa noite a todos. Saúdo o senhor presidente, nobres colegas vereadores. Uma saudação especial ali à vice-diretora da Escola Barão, a prof. Giovana, a prof. Mari, prefeito aqui presente, nossos assessores, público aqui presente, quem nos acompanha de casa. E uma saudação especial na sua pessoa, senhor Ivan, a todos os membros do escotismo aqui presentes hoje, que é uma grande alegria, uma honra recebê-los nesta casa. A sua explanação nos ensina muito e nos mostra o quão importante é esse movimento na formação integral desses jovens, né? Na formação integral para a vida, né? Tornando-os responsáveis, sem ter medos de desafios, enfrentando as dificuldades que vêm pela frente no decorrer da vida. Então, realmente, eu conheço várias pessoas, já tive a oportunidade de trabalhar com vários ex-escoteiros, com meninas que também frequentaram né, o escotismo, e realmente são pessoas diferenciadas. Né? Então, felizes dos pais que têm a possibilidade de colocar seus filhos numa formação diferenciada.
né, realmente de valorizar o grupo, valorizar a equipe e serem pessoas resilientes quando alguma dificuldade surgir na vida, porque a gente não está livre, dificuldades sempre se tem, mas as pessoas que têm um preparo diferenciado, uma formação integral, elas vão enfrentar as dificuldades de outra forma, né? Mais fortes, mais seguras, mais confiantes e mais prestativas para a comunidade. Então, parabéns ao trabalho de vocês, realmente fica a nossa gratidão por estarem aqui hoje e nos ensinarem um pouco mais sobre não é um movimento, como que vocês chamam o escotismo? É movimento escoteiro mesmo, então parabenizar esse movimento escoteiro ali que realmente faz a diferença na vida das pessoas. Contem sim com essa legisladora, né, para tentar trazer o que é de melhor para o nosso município. Obrigada pela presença de vocês aqui. Eu que sou, né? Nós temos uma chefe lá muito atuante com esse sobrenome, gente boa. O Chicão, que é aqui do Grupo Escoteiro Sentinela da Serra, de Antônio Prado, junto com o Gustavo lá de P, eles serão os padrinhos, né, do Grupo Escoteiro, caso nós consigamos fundar um grupo aqui, né? Eles são do 16º os dois, mas, né, pela conversa do Chicão com o vereador Lores, né, que começou a surgir esse interesse, o padrinho será o Chicão, com toda certeza, e tenho certeza que ele fará um trabalho melhor que o meu, com certeza. Obrigado. Vereador Odete, está com a palavra o vereador Lores. Boa noite a todos. Cumprimentar o presidente José, colegas vereadores, público aqui presente, né? Professores, estudantes, né? A vice-diretora Giovana, que também fez um trabalho bonito junto com o colégio estadual, colégio municipal de Barão do Rio Branco de Castro Alves, né? Mas a Paula, também diretora do colégio estadual, também fez esse convite, né? Para toda a comunidade. Ao público aqui presente e que nos assiste pelas redes sociais. Em primeiro lugar, quero agradecer ao senhor Ivan, junto com toda a equipe, né, que está aqui presente, seu Chicão, que aceitou o nosso convite de estar aqui presente também, explanar o que é escoteiro, né, e de repente nós possamos implantar aqui em Nova Roma do Sul, né, esse grupo, né, fazendo reuniões e convidando, né, os jovens, os pais também, para que possamos, de repente, implantar um grupo de escoteiro em Nova Roma do Sul, que eu acho que é importante para nossos jovens se ocuparem e aprender coisas certas, respeitar a natureza, ter limite, né? ter respeito ao próximo. Então, do meu ponto de vista, agradecer a presença de todos vocês aqui, agradecer também a presença da nossa assessora, do deputado Dionísio Marcão, também que está aqui presente, né, Marlene, muito obrigado também por trazer essa verba também e todo presente. Então, muito obrigado e parabéns pelo trabalho que estão desenvolvendo junto à comunidade. Obrigado. Obrigado. Obrigado, vereador Lores. Está com a palavra o vereador Tiago. Boa noite, senhor presidente. Estendo os cumprimentos aos demais colegas vereadores, prefeito, secretária, assessoria jurídica, quem nos acompanha aqui e quem nos acompanha em casa. Em especial, ao grupo dos escoteiros. Sejam bem-vindos. Obrigado por virem à casa dar essa explanação. O município de Nova Roma, com cerca de 4.000 habitantes, acredito que poucas vezes viram um grupo de escoteiro passando por aqui. Eu tive a felicidade de, uns 10 anos atrás, trabalhar no Ecoparque e lá vinha muito os grupos de escoteiro. E então muitas coisas que tu falou ali era familiar também, embora nunca me inteirei do assunto. Mas o que se via desde aquela época, e acredito que sempre foi assim, é que a forma como era feita, o movimento era sempre em equipes, tudo tinha que ser no horário, tudo tinha um porquê, a forma de como era feita chamava muito atenção. Embora a gente, era como a gente diz aqui, da colônia, a gente via aquilo e falava, olha só, cara, olha como é que eles fazem, tem que ser tudo em equipe, era arco e flecha, era procurar coisas com a bússola. Nós, colonada, se criamos aqui brincando com funda, bodoque, eles com a bússola na mão, eu falava, mas olha isso aí, cara. Então é muito interessante. E naquela época eu já tive a vivência de falar com instrutores e eles falavam que um escoteiro na formação,
normalmente ia ser, o que os colegas falaram aqui, uma pessoa bem-sucedida, se diferenciava lá na frente quando cursava uma faculdade. Então, parabéns pela explanação que tiveram aqui. Acredito que a casa estará à disposição para eventual formação de um grupo aqui no município e que possa dar início a um novo projeto aqui que venha somar muito para a nossa comunidade. Esqueci de ressaltar também a presença aqui das vice-diretoras, que também acredito que vão ser um ponto bastante importante de motivação dos jovens a poderem acrescentar nesse projeto no nosso município. Então, mais uma vez, muito obrigado pela explanação e estamos abertos aqui a apoiar vocês. Obrigado. E aproveito para dizer para vocês que vão visitar, dia 25 e 26, nós vamos estar aqui no Eco Parque com uma turminha aí. Obrigado, vereador Tiago. Está com a palavra a vereadora Rosângela. Bom, eu quero deixar aqui o meu reconhecimento pelos escoteiros, né? Até pelo trabalho que eles fazem com os jovens. Ali eu vi que tu falasse que eles começam a aprender a não sentir dificuldade lá na frente. Tinha o Chicão também, que eles estavam aqui no dia 12 de outubro, dia da criança, deu para perceber as atividades, o comportamento deles, desde o cumprimento, o respeito que vocês passam para ele e o ensinamento que vocês dão para eles para não sentirem dificuldades na vida. Isso aí. Agora eu queria fazer uma pergunta. Como é que o grupo de escoteiro tem conseguido atrair e manter jovens em um tempo em que a tecnologia muitas vezes afasta o convívio em grupo? Como é que vocês conseguem atrair eles? Porque tu pode ver que é um momento que não ficam sem o celular, se falta luz, meu Deus, o que passa sem o celular? E vocês conseguem segurar ele um tempo e deles abraçarem as dificuldades para o aprendizado, né? Porque que nem tu falou ali, aprendem a fazer polenta, aprendem a fazer um fogão para poder cozinhar. Como é que vocês, a família, como é que vocês conseguem manter esses jovens nesse momento? Difícil, mas... O nosso maior concorrente é o celular, realmente, né? E não é fácil. Para vocês entenderem, as nossas reuniões, normalmente, né, é nos sábados à tarde, das 2 às 5 da tarde na sede. E quando você vai acampar, vai no sábado de manhã, volta domingo de tarde. E quando se faz uma jornada que a gente faz, sai de manhã e volta de noite. Às vezes tem que recolher o celular deles mesmo, né? Porque eles estão sempre tentando dar uma olhada. Mas normalmente esses jovens, num primeiro momento ele vem por causa dos pais. Os pais querem. O pai que fica sabendo e quer botar o filho. Infelizmente, a maioria dos pais quer botar o jovem no movimento escoteiro para ser um corretivo para o filho, que ele não conseguiu fazer o filho dele ser uma pessoa melhor. Graças a Deus a gente até consegue fazer isso aí, né? Mas a educação vem de berço, nós só complementamos ela, né? Então, a maioria dos pais vem lá e eles nos dizem isso. Ivan, estou trazendo meu filho aí porque eu não aguento mais esse guri. Vocês têm que dar um jeito nele. Eu digo, olha, quem vai dar um jeito é tu e nós e ele junto, né? Não vem ser nós só que dá. Depois que ele passa a gostar, ele convida os amiguinhos. E a gente faz, nós temos uma atividade, que é uma ação escoteira, que a gente faz nas escolas. Então nós vamos um sábado na escola fazer uma atividade escoteira com os jovens daquela escola que não são escoteiros. Eles voltam para casa tudo entusiasmado, querendo entrar no movimento. Eu trouxe uns panfletinhos aí, que eu vou deixar aqui em Nova Roma do Sul, e se vocês puderem distribuir depois na escola aqui, seria importante. Mas é isso, é uma dificuldade muito grande, é difícil, tá? Porque os jovens, às vezes, ele tem outros interesses, né? Então, nós disputamos com a tecnologia muito, mas nós vencemos porque nós entramos com o meio ambiente, nós vamos para o campo, né? Muitos lugares que a gente vai acampar não tem sinal de internet, então a gente consegue, muitas vezes, até ganhar essa luta aí com a tecnologia, que não é fácil. Obrigado, vereadora Rosângela. Está com a palavra o vereador Marcelo. Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores, prefeito municipal, cidadãos que estão aqui presentes, mas em especial ao Ivan e todo o pessoal dos escoteiros. Ivan, eu posso dizer para ti que essa hoje
é uma daquelas sessões que a gente fica assim sem piscar quase, né? Se estivesse escorrendo a bala aqui não seria problema nenhum, porque a gente fica comparando aquilo que vocês falam e fazem com os problemas da nossa sociedade que a gente enfrenta hoje, né? Então a gente pode ver ali quando que você diz que complementa a escola, a família, a igreja, e principalmente quando fala em valores. Uma coisa que está se perdendo muito na sociedade. O que são os valores? Não é que não tenham os valores, o que se discute são quais os valores que a sociedade tem e quais os valores que a sociedade precisa. E acompanhando essa sua explanação, a gente consegue ver que são exatamente aqueles valores que nós aqui, a maioria, tínhamos há muito tempo atrás, né, de educação, correção, firmeza, sociedade, respeito, né, humanidade. Então a gente pode ver que os escuteiros têm muito desse trabalho e eu estava acompanhando aqui e, sabe, já pensando isso, como isso faz bem para a nossa sociedade, para os nossos filhos, netos, eu tenho uma neta, né? Então, como isso é importante. Como é importante esse trabalho, e vocês se propondo a fazer isso, com certeza, o resultado para a sociedade que nós hoje temos que ter. Nós temos que ter um trabalho em cima da prevenção de drogas, né? Nós temos ali, esse final de semana teve o pessoal também do EJA, que é um negócio que envolve a igreja, tudo por conta de toda essa dificuldade que é o jovem hoje, né? Por conta da tecnologia, da liberdade, situações que nós não tivemos na nossa infância e que muitas vezes, na ânsia de, eu vou dar para o meu filho aquilo que eu não tive, né? E aí muitas vezes se coloca situações que não é dar para o meu filho o que eu não tive, não, a gente tem que dar o que é necessário, o caminho, e eu acho que vocês vêm agregar isso com a família. Importante mais ainda é quando o pai e a mãe participam e aprendem também, porque não é de lá e deixar o filho dizer assim, né, descarregar o filho, é que nem, muitas vezes eu sempre digo, a educação, o senhor completou muito certo isso aí, a educação vem de casa, a escola e outros lugares ensinam, mas a educação tem que partir de casa. Então, acho que esse entrelaçamento escoteiro, sociedade e família é muito importante e eu fiquei de veras muito feliz com a presença de vocês aqui hoje, ouvindo toda essa questão. Parabéns pelo trabalho de vocês, eu não tenho nenhuma pergunta, eu só queria colocar minha gratidão e felicidade de ter ouvido tudo o que eu ouvi aqui nesta noite. Parabéns. Eu que agradeço vocês. Obrigado, vereador Marcelo. Está com a palavra o vereador Márcio. Primeiramente, quero cumprimentar o senhor presidente, os colegas vereadores, nosso assessor jurídico, secretária da casa, prefeito municipal presente, presidente do nosso partido dos progressistas, Elvir Santi, aqui acompanhando a sessão. Cumprimentar você, Ivan, toda a sua equipe aqui presente, a todos que estão aqui nos acompanhando e que nos acompanham de casa através da página do Facebook. Primeiramente, parabéns a todos os escoteiros pelo belo trabalho que vocês vêm realizando e fazendo. Vocês mostram que é muito mais do que umas atividades, é um verdadeiro exemplo de união, respeito e amor à natureza. Quero registrar e enaltecer o brilhante trabalho que os escoteiros vêm fazendo. Também queria dizer que recentemente tivemos uma apresentação realizada aqui no complexo de Nova Roma do Sul, no Dia das Crianças, como a vereadora Rosângela falou, do grupo de escoteiros de Antônio Prado. Um exemplo de dedicação, organização e compromisso com os valores do escotismo. Valores que inspiram nossa juventude e fortalecem o senso de comunidade e solidariedade. Os escoteiros merecem muito elogios pelo trabalho que fazem, porque suas ações vão muito além das atividades ao ar livre, elas formam cidadãos conscientes e responsáveis. Resume bem o espírito de escoteiro, estar pronto para ajudar e fazer o bem sem esperar a recompensa. Que vocês continuem trilhando esse caminho com o mesmo entusiasmo e compromisso. Parabéns a todos os escoteiros. Queria só lhe fazer uma pergunta, se é possível. Quais são os maiores desafios em manter o grupo de escoteiros sempre ativo? Adulto. O adulto é o nosso maior desafio, né? Porque se um grupo escoteiro não tem um adulto voluntário que se dedica um pouco, o dinheiro não é o problema. O
dinheiro a gente faz uma campanha aqui. Eu sugiro até que uma parte do dinheiro do Festival do Torté, meu prefeito, seja destinado à fundação do grupo, que tal, né? A FENACHAN dá um pouquinho para nós lá. Não vai ter o Festival do Torté aqui? Vai, né? Já está programada a data? Ali, ó. Né? Então eu já estou sabendo também, estou louco para vir. Já está na minha agenda para vir aqui para o Festival do Torté. Que bom. Né? E eu queria vir sábado agora para o festival, para a festa Polônia, né? Mas não vou conseguir vir. Mas é uma bela festa de vocês também. Gosto muito da cultura deles. Não sei se aqui alguém é da polonês, né? Mas enfim. O presidente, ali, ó. Isso aí. Gosto muito da cultura de vocês. Né? Tu é polonesa também, Marlene? A Marlene também é polonesa. É isso aí. E estou indo para o Jamboree, nós chamamos de Jamboree Mundial, para a Polônia em 2027. Nós vamos ir com uma delegação de mais de 2.000 escoteiros para a Polônia, nós vamos para um acampamento internacional de escoteiros, que acontece a cada 4 anos, e vai ser na Polônia em 2027, onde que junta 60.000 escoteiros. Vocês imaginem, nós montamos uma cidade de lona em 24 horas. Nem 24, começa de manhã, de noite está pronto. Né? Ruas, avenidas, urbano, tem que ter, né? Porque... calcule, é 10 Nova Roma do Sul. E a gente monta esse acampamento mundial um dia, vai ser na Polônia. Né? Por isso que eu gosto muito da cultura de vocês, parabéns. Mas então, respondendo a pergunta, né, meu querido, o movimento escoteiro ele precisa de adulto voluntário, porque tem que ter alguém que guie. Né? Quem não tem, cada um... existe uma frase, né, de um grande ensinador nosso que diz assim, não há quem saiba mais ou quem saiba menos. São saberes diferentes. E no movimento escoteiro isso a gente leva muito a sério, são saberes diferentes. Nós temos voluntários nossos que se dão bem na tesouraria. Ok, vai ser o tesoureiro do nosso grupo, não tem problema nenhum. Né? Tem escoteiros nossos que gostam de atividades radicais. Ok, vai trabalhar com os jovens nas atividades radicais. Por isso que a gente faz uma formação dentro do movimento escoteiro para nós desenvolver as qualidades que cada adulto tem. Entende? Hoje eu me dedico mais, né, como dirigente, né, distrital, estadual, inclusive agora eu vou para a COP30 representar o OSME, que é a nossa instituição mundial, né? O movimento escoteiro tem cadeira lá e nós vamos dar umas oficinas lá sobre o movimento escoteiro na COP30. E eu sou um dos classificados, né, para ir representar o Brasil nessa atividade. Vamos agora fim de semana e ficamos até outra. Mas enfim, a nossa dificuldade maior é essa, é adultos que se dispõem a isso, porque tem que ter vontade, tem que ter amor e tem que ser voluntário. Isso, o único salário que nós temos é o sorriso das crianças, né? Então, isso não tem o que pague, né? Então, todo mundo aqui tem uma trajetória já que está aí dos meus companheiros chefes, né? Que estão nessa luta há muito tempo. Alguns grupos sofrem com a falta de voluntários. Então, esse é o maior problema nosso hoje. O jovem, ele vem, porque um fala para o amiguinho, que fala para o amiguinho, que estuda junto, que ele saiu, que voltou, e a namoradinha, pôr de olho no cara, convida, essas coisas aí, né? Então, mas o adulto voluntário é o que mais nos interessa. Não é que mais nos interessa mais é o jovem. Nós necessitamos do adulto voluntário para poder dar essa prática para os jovens. Obrigado, vereador Márcio. Ivan, falar para ti e todo o teu grupo aí que vieram da cidade vizinha e se disponibilizaram hoje, vim aqui na casa, vieram de longe, trazer esse belo trabalho voluntário que vocês fazem perante a sociedade aí. Agradecer a vinda de vocês aqui em teu nome e todos os teus colegas e dizer para ti, conte com a casa, que aquilo que é de alcance dessa casa a gente se coloca à disposição aí. Eu que agradeço, presidente. Então, nós falar é fácil, né? Nós temos que agora começar a fazer a parte prática da coisa, né? Então, nós temos que ver pessoas aqui da comunidade, quem nos ouve pela Facebook, os vereadores, quem está aqui presente, nós temos que botar praticidade nisso, né? Vir aqui falar é fácil. Qual é a minha sugestão? Bom, primeiro nós já vamos ter uma atividade aqui, que quem quiser nos visitar lá no parque, lá sábado e domingo, dia 25 e 26, eu não estarei, porque eu vou estar na COP, né?
mas os nossos adultos vão estar aí. Eu sugiro que se crie um grupo de WhatsApp, né, com as pessoas interessadas em querer contribuir de alguma forma, e quem sabe lá, e quiçá sejamos chefes dirigentes do nosso movimento escoteiro. A minha querida, me esqueci o nome da assessora... Marlene, Não, a Eliana. Eliana, secretária. eu vou te encarregar de uma tarefa, e vamos conversar depois junto, vamos criar um grupo do WhatsApp, Escoteiros de Nova Roma do Sul, tá? Para nós começar a botar em prática, né, o que o vereador Lores se propôs a nós vir aqui falar do escotismo. Vim aqui falar... Não, e eu fiquei muito feliz quando entrei aqui, eu não conhecia o João, né? Eu digo assim, já estamos com o cara certo, né? É o nosso presidente já, né? Já começamos logo. Mas nós vamos criar um grupo, vamos botar o João, e quem quiser entrar nesse grupo para contribuir, né, braçalmente, intelectualmente com o movimento escoteiro aqui em Nova Roma do Sul, vamos criar esse grupo para nós começar a divulgar. Peço permissão, pois não. Desculpa, ali não entendi direito. O senhor falou 25 e 26, sábado e domingo? Mas não, 25 e 26, uma terça e quarta. Agora de novembro? É de novembro, então é perto, é eu que me atrapalhei. Agora de então, novembro. 29 e 30, então. Não. 22 e 23. 22. Muito bem. Não, só para ter a data aqui certa, correta, aqui para quem quiser ir ver vocês lá. Eu estarei lá, não sei se o parque permite entrar, mas enfim, o movimento escoteiro vai estar lá presente. Então eu peço para vocês, quem se interessar, eu vou deixar um material aí para levarem para as escolas, distribuírem aqui em Nova Roma do Sul, que é importante. Se precisar, a gente vem fazer alguma palestra em alguma escola específica, não tem problema nenhum, né? Por uma escola, qualquer noite, manhã, tarde, né? A gente conseguimos agendar a nossa agenda, como é muito maleável, então dá para nós vir aí sem problema nenhum, né? E começar a tornar realidade esse sonho aqui, que eu tenho certeza que é sonho de muitos, e Nova Roma do Sul será ainda no futuro um orgulho para o nosso movimento escoteiro tendo aqui um grupo. Não importa a quantidade, tendo 20 já dá para fundar o grupo. A partir desse grupo que a gente criar no WhatsApp, nós vamos começar a organizar, que aí a gente faz uma reunião com as técnicas e faz todo um planejamento para isso, não tem muita burocracia, né? É bem fácil de concluir. Então, para finalizar, meu presidente, desculpe a demora, né? Obrigado mais uma vez, obrigado ao Chicão, obrigado ao Lores, obrigado ao prefeito, obrigado aos vereadores aqui presentes pela receptividade. E vou pedir só mais uma coisinha, no final a gente quer bater uma foto, nós com vocês, com a nossa bandeira dos escoteiros, que será o marco do início de uma grande era do movimento escoteiro aqui em Nova Roma do Sul. Meu amigo Chicão, que vai ser, já nomeamos ele, né? Vai ser o padrinho do grupo escoteiro aqui em Nova Roma do Sul. Olha ali, maravilha. Obrigado a todos, um sempre alerta. Obrigado. Quem não sabe, no movimento escoteiro tem uma palma nossa, que é isso aí, as gurizadas tudo sabem tocar, e não dá uma fora do ritmo, né? É uma palma escoteira que a gente faz. Nós temos uma mística muito linda, né? Pena que eu não consegui falar sobre as místicas e no final eu tive que acelerar. Mas nós temos um cumprimento diferenciado que eu fiquei muito contente quando a vereadora Odete veio me cumprimentar, como o escoteiro se cumprimenta com a mão esquerda, entrelaça a mão. Por que a gente se cumprimenta com a mão esquerda? Para largar o escudo. Baden-Powell, ele, quando se aposentou do militar, ele foi morar na África, junto com os índios. Ele teve um grande amigo, os índios Zulu, que ensinou, que deu essas contas aqui, que foi esse índio Zulu que deu para o Baden-Powell para a nossa progressão. Então, tudo tem uma mística, tudo tem um sentimento, tudo tem uma história, inclusive a nossa palma escoteira que vocês ouviram agora. Muito bem. Obrigado Ivan, aí. Obrigado. A gente sabe que o espaço aqui é limitado, então obrigado mais uma vez aí.
presidente, mas é por uma boa causa. Nós temos que ter pelo menos 2 sessões funcionando. A gente sempre recomenda que seja lobinho e escoteiro. Cada um desses grupos, dessa sessão, lobinho tem que ter 1 adulto e 9 jovens. E os escoteiros têm que ter pelo menos 1 adulto e 9 jovens. Fechou os 20, já dá para fundar, o grupo. E pode ser menos que 9 jovens, pode ser 5 jovens, 1 adulto e os dirigentes. É 20 pessoas, 20 registros, para formar um grupo escoteiro. Né? Tem que ter esse número, de 2 ramos pelo menos. Não, na verdade é o seguinte, a UEB, ela cobra R$ 135 por ano. Tá? Por ano, que tu paga sempre quando tu fecha um ano. Isso aí dá direito ao teu distintivo de promessa, essas coisas aí, né? O seguro, que está incluído nesse valor, a taxa de administração. O grupo escoteiro estipula uma anuidade. O meu grupo escoteiro, lá em Garibaldi, cobra R$ 200 por ano, dividido em 10 vezes de 20, porque dezembro e janeiro a gente não cobra. Então a gente divide esses valores em 10 vezes de R$ 20. Tem grupos que cobram 30, tem grupos que cobram 15, tem grupos que não cobram nada. Inclusive, dentro do movimento de escoteiros, nós temos as anuidades gratuitas. Tá? Se tem pessoas de baixa renda que não têm condições de pagar, nós temos isenção disso aí, sem problema nenhum. Tem grupo escoteiro que tem 60 jovens que pagam a mensalidade, são 10, os outros 50 é de graça. Então também tem essa aí para os jovens de baixa renda, porque nós não olhamos classe social, né? Nós olhamos o ser humano. Obrigado, Ivan. Então, obrigado. E vamos, no final da sessão, vamos registrar o momento aí. Então, dando continuidade, hoje nós temos um projeto de decreto legislativo que está na ordem do dia. Então, peço à primeira secretária que faça a leitura do projeto de decreto legislativo 02 de 2025. Dispõe sobre a aprovação de contas do governo da administração do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, o senhor Douglas Fáveros Pazuc e Roberto Panassolo, referente ao exercício de 2023. Então, está com a palavra o presidente da Comissão de Controle Orçamentário, o vereador Rutinês. Obrigado, presidente José. Parecer da Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização e Controle Orçamentário. Julgamento de contas do exercício financeiro de 2023. Relatório. O presente parecer vem atender ao disposto no artigo 177 do Regimento Interno desta Casa Legislativa, que trata do julgamento de contas referente ao processo número 000-655-02-02-23-0, triundo do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, dos administradores do Executivo Municipal de Nova Roma do Sul, senhores Douglas Fávero Pazuc e Roberto Panassolo, referente ao exercício de 2023. Verifique-se que o Tribunal de Contas do Estado, observando o balanço geral da administração municipal e demais documentos que integraram o referido processo de contas anuais, conferem tão somente falhas não prejudiciais ao erário, bem como outras de controle interno, decorrentes de deficiências materiais ou humanas da entidade devidamente comprovadas dos autos, as quais, na sua globalidade, não comprometem as contas em seu conjunto, embora ensejam recomendações de sentido de sua correção para exercícios subsequentes. Desta forma, conforme consta no parecer número 23.300, emitido pelo TSE do Rio Grande do Sul, referente ao processo número 00655-02.02-23-0, decidiram a unanimidade pela emissão do parecer favorável
a aprovação das contas dos administradores acima citados. Conclusão. Assim considerados os argumentos acima, em conformidade ao parecer número 23.300, exarado pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, esta comissão, por intermédio de seus membros, indicam a aprovação das contas dos administradores do Executivo Municipal, correspondente ao exercício financeiro de 2023, razão pela qual segue em anexo minuta do projeto de decreto legislativo que será submetido ao plenário. Nova Roma do Sul, 10 de novembro de 2025. Rudinei Santos, presidente e relator. Rosângela Maria Chepo, vereador. E Tiago Bet, vereador. Obrigado, Obrigado, Martinez. presidente José. Alguém queira comentar o projeto de decreto legislativo? Então, coloco o projeto de decreto legislativo 02 de 2025 em votação. Quem for favorável permaneça sentado e os contrários que se levantem. Então, o projeto de decreto legislativo 02 de 2025 aprovado por todos os vereadores. Então, o que tínhamos para hoje era isso. Agradecer mais uma vez a visita aí da Marlene aí por trazer esses recursos aí ao nosso município e também em nome do Ivan aí o pessoal dos escoteiros aí presente aqui na casa, agradecer a presença de vocês aí. Concluída a ordem do dia, conforme fala o regimento interno, agradecendo a proteção de Deus, declaro encerrar os trabalhos da presidência, desejando a todos uma boa noite e uma ótima semana.